A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 aqui do segundo trimestre da CPAD. E a aula de hoje vai tratar sobre um tema muito importante, os atributos da fé. Olha que interessante, nós vamos aprender a respeito da unidade, longanimidade, da humildade e também da mansidão. Tem muita coisa boa para a gente aprender hoje em nome do Senhor Jesus, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, tá? Teu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, lembre-se aí de deixar o teu comentário, porque isso é muito edificante para a gente. Coloca de onde você está assistindo essa aula, eu vou te agradecer também. Lembrando a você que a gente está deixando disponível aqui no link na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo, você vai perceber e encontrar todas as nossas playlists de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal, é só você procurar, tá disponível aí para você. Aula para o professor da escola bíblica, gente, tem muita coisa legal aqui no canal para a gente poder estar te ajudando em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus recompense a sua vida para a glória de Deus. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. O primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte argumento. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos e o tema da aula de hoje é os atributos da unidade da fé, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade. E o primeiro ponto da nossa aula de hoje, analisando aí a Epístola aos Efésios, trata sobre o seguinte argumento: para haver unidade é preciso ter humildade. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Lembrando que a gente está analisando aí a Epístola aos Efésios e o pastorzão que está escrevendo essa epístola é o apóstolo Paulo. Está preso, mas ele está escrevendo essa carta para os irmãos. Possivelmente ele escreveu no ano 62 aí da nossa era cristã. Ele envia essa carta para os irmãos lá de Roma, com o objetivo de falar para aqueles irmãos exatamente a respeito desse tema, que a igreja precisava permanecer unida. E para ser unida, eles precisavam permanecer em humildade. E o primeiro subtópico do ponto de número 1 trata sobre o seguinte argumento: o modo digno de viver do cristão. Observe o capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Paulo agora está entrando a respeito desse tema, sobre esse modo digno de viver do cristão. Essa característica revela para a gente a verdadeira humildade. Lembrando que humildade, gente, não é a ausência de riqueza, não é a pessoa se vestir mal, não é isso. Você precisa compreender que a verdadeira humildade está presente no coração daquele que serve a Jesus. Ele tem o objetivo de servir a Deus em primeiro lugar. A humildade é revelada no espírito daquele que serve a Jesus, na nossa conduta diária de correspondermos como o corpo de Cristo. E é claro que Paulo está escrevendo a Epístola aos Efésios com esse tema: igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Quando ele escreve Colossenses, ele vai tratar sobre Cristo, cabeça da igreja, desse corpo que a gente está tratando. Não é à toa que Efésios apresenta essa eclesiologia, essa ideia de servir a Deus de todo o coração. E diante dessa humildade, dessa revelação que o apóstolo Paulo está trazendo para os irmãos, dessa palavra de Deus, ele está tratando sobre esse tema: unidade de igreja, templo do Senhor, corpo, noiva do Cordeiro. E para exercer isso, nós vamos encontrar no versículo 2 do capítulo 4, 3 atributos. Nós vamos encontrar a humildade, nós vamos encontrar a mansidão e nós vamos encontrar também a longanimidade. E avançando, vamos agora para o nosso segundo subtópico, continuando sobre esse tema, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a humildade. Quando Paulo trata sobre esse assunto, naquela época, muitos pagãos que não serviam a Deus viam a humildade como uma espécie de fraqueza.
fraqueza para aqueles que exerciam. Só que Paulo começa a tratar sobre o tema da humildade para a igreja, demonstrando que não era uma fraqueza, mas uma virtude, uma dádiva do Espírito Santo para aqueles que serviam a Jesus como igreja de Deus. E escrevendo aos Filipenses a carta co-irmã também dessa epístola, que também é uma epístola da prisão, capítulo 2, versículos 5, 6, 7, vai até o 11 lá que você vai perceber. Paulo demonstra que Cristo era humilde. Olha, o Deus da glória, o Deus encarnado, o Deus todo-poderoso. Paulo está dizendo, gente, aquele que se entregou por nós, ele era humilde. Se fez em forma humana, se tornou homem. Isso tudo é humildade. Ele abriu mão da sua glória para estar conosco, para nos resgatar do pecado. Isso é humildade. Então Paulo está tratando sobre esse tema e demonstrando para a igreja que a humildade está presente em Jesus. E nós como igreja, a igreja de Éfeso como igreja, precisava entender a respeito desse tema também. João capítulo 13, versículo 13 ao 15. Quem não se lembra daquela passagem onde Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Deus da glória, o Deus que nós servimos, exerceu a sua humildade lavando os pés dos discípulos. Isso era papel dos escravos naquele período. Quando se chegava na casa de alguém, era muito comum, era cotidiano fazer isso. Tinha um escravo especialmente para lavar os pés dos viajantes. Ninguém fazia isso. Cristo, ele se despede da sua glória, mas ele exerce esse papel em glória de humildade, de servir. Dá o primeiro passo, sabe? Para mostrar para a igreja, para o discipulado, para o colégio apostólico, que a humildade era o caminho também. Mateus 23, 28 tem também um alerta, para que possamos tomar cuidado contra a falsa humildade. Tem muita gente que está presente hoje em nossas igrejas, e já naquela época, que exercia uma falsa humildade. Demonstrava aparentemente que era humilde, mas o seu coração estava longe do Senhor. Isso Deus não se agrada. E especialmente sobre esse tema nós precisamos tratar hoje também, que é um tema atual para a nossa igreja, sobre a falsa humildade. Existe a verdadeira, que é aquela de coração, de quem serve a Deus não esperando nada em troca, não esperando os holofotes. Mas existe aquela que é feita, por exemplo, esperando algo em troca. É aquela pessoa que, por exemplo, deseja fazer um gesto de caridade para alguém, mas ele quer fazer esse gesto para que todos possam ver como ele é humilde, como ele é bom, como ele é caridoso, como ele está ajudando alguém. Já viram aquela pessoa que pega, tira, posta no Face, no Instagram, para demonstrar que está fazendo algo? Cuidado com a falsa humildade. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz que a verdadeira humildade é uma ação que é feita em favor do outro, para ajudar o outro, não para ajudar a si mesmo, como a falsa humildade. Então observe essa questão, fale sobre isso com os teus alunos e avance agora para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa lição. A verdadeira humildade. Qual é a verdadeira humildade que o cristão precisa entender sobre essa virtude que Paulo está tratando para a igreja do Senhor? João capítulo 17, versículo 21 ao 23, nós entendemos à luz da palavra de Deus que a verdadeira humildade é o exercício em prol do outro, é o exercício de ajudar o outro, em favor da graça de Deus. É o exercício de ajudar o outro coletivamente. É o exercício de trabalhar no outro e também nós, esse papel de sermos servos e seguirmos o espelho de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo agora fala para a igreja que a verdadeira humildade a ser exercida na igreja é a humildade que leva ao coletivo do corpo de Cristo, que ajuda a todos, que demonstra exatamente que como cristãos não há diferença entre aquele que é rico e aquele que é pobre. Todos nós somos irmãos em Jesus. É aquela ideia, o camarada é um juiz, o camarada é um doutor, mas ele serve a Deus na igreja como um diácono, por exemplo, somente para poder ajudar a limpar os banheiros da igreja. Não para a glória pessoal, não para demonstrar que ele faz aquilo para o seu benefício próprio, mas ele faz aquilo para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor. E Paulo está trazendo essa ideia aqui. Está demonstrando para os irmãos que nós precisamos crescer em unidade, mas como servos de Deus na igreja, nós precisamos ser humildes, ligados, em coletividade, como o corpo do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A gente não consegue exercer essa conduta
sem a presença do Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito, você está cheio da graça, cheio da misericórdia, você exerce essa conduta para a glória de Deus. Vamos avançar agora então, compreendendo um pouco mais a respeito de todo esse assunto que a gente está trabalhando no segundo ponto da aula de hoje. Para haver unidade, é preciso também ter a mansidão. A mansidão também é um princípio fundamental que nós compreendemos a respeito da palavra de Deus. É interessante que Jesus fala a respeito da mansidão lá no Sermão da Montanha, capítulo 5. Quando a gente estuda sobre a mansidão, eu estava estudando sobre a mansidão, John Stott chega a dizer o seguinte, que ser manso não é a pessoa que aceita tudo que lhe é imposto. Ser manso é uma pessoa que tem condições de brigar, tem condições de buscar o seu direito, tem condições de garantir a sua proposta, mas porque ele é servo de Jesus, para a glória de Jesus, ele decide ser ovelha de Deus, obediente a Jesus, e por causa disso, ele é transformado pelo Espírito de Deus. Olha para Moisés. Era violento, um guerreiro, e a Bíblia chama ele de o homem mais manso da terra. Olha para o João, quando você analisa o perfil de João nos evangelhos, você percebe que ele era um homem conhecido como filho do trovão, filho de Boanerges. E você percebe na Bíblia que ele se tornou o apóstolo do amor. Tudo isso é demonstrado nas Escrituras. Vamos para o primeiro subtópico para compreender um pouco mais a respeito disso. A mansidão ela é um fruto do Espírito. Ela é comparada nesse primeiro subtópico, para você entender, nessa ideia de gentileza, de cortesia. Isso quer dizer que o cristão é uma pessoa educada naquilo que faz. Ele não fura fila, ele não busca vantagem pessoal, porque ele é uma pessoa serva de Jesus. Age também com ternura, com paciência. Tudo isso faz parte da mansidão. Gálatas capítulo 5, versículo 22, é uma qualidade listada no fruto do Espírito. Existem outras passagens bíblicas também que falam a respeito da mansidão como parte do corpo da igreja. 1 Coríntios 4, 21. Paulo também escrevendo ao próprio Timóteo, ele diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, que a mansidão também faz parte desse corpo para estabelecer uma unidade para a igreja. E a mansidão é um estado que deriva da humildade. A mansidão ela vem da humildade e estabelece-se no coração daquele que serve a Deus. Então o que Paulo está dizendo? O Senhor também era manso e humilde. E a gente precisa entender que isso faz parte do papel da igreja, do caráter da igreja, de ser cristão. Vamos avançar para o segundo subtópico para entender um pouco mais a respeito disso? Grandes exemplos de mansidão na Escritura, tanto de Moisés como de Jesus. Nós citamos já Moisés para você. Você percebe que ele era um guerreiro treinado pelos exércitos de Faraó. Não é à toa que ele foi criado pela filha de Faraó. Você percebe à luz das Escrituras, lá em Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Quem é que faz isso? É o Espírito de Deus. Outro exemplo que nós encontramos nas Escrituras é o exemplo do próprio Jesus, que demonstra que essa mansidão é encarnada nele também. Mateus capítulo 12, versículo 14 a 21. Jesus, sendo perseguido, sempre exercia a mansidão e o autocontrole. A mansidão fazia parte desse ministério de Jesus. Você percebe que o próprio apóstolo João também é citado como esse exemplo de pessoa que se torna mansa para a glória de Deus. Não é à toa que ele escreve 3 cartas e ele faz questão de chamar a igreja de Deus de filhinhos, de servo do Senhor. O terceiro subtópico trata sobre a verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão é apresentada também nas Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14, Paulo escreve para os irmãos de Roma a respeito dessa verdadeira mansidão que era manifestada na igreja de Deus, sobre esse autocontrole, para essa igreja também ser uma igreja unida, una. Romanos 12, versículo 17 e 19, ao ponto de permanecerem firmes diante da perseguição. Então a mansidão demonstra exatamente isso, essa crença em acreditar que o poder vem do alto, que a resposta vem de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15, está escrito que a mansidão, quando ela chega no lugar, não tem espaço para o ressentimento. O coração agora está invadido pela presença do Deus vivo, pelo autocontrole. A pessoa se torna ovelha, gente, ovelha de Jesus.
Deus? E aí vem a questão, você é ovelha de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 21, a mansidão é esse coração que agora é submisso a Deus, é humilde a Deus, vem de Deus esse negócio, isso é coisa de Deus. Vamos avançar agora para o quarto subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica. A mansidão pressupõe a conciliação. Você percebe agora que o próprio Paulo está tratando sobre esse assunto, também demonstrando que a igreja, quando ela é mansa e humilde, quando ela é humilde e mansa, há conciliação entre os irmãos. Não há guerras, não há divisões na igreja do Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, você percebe que Paulo ele trata sobre os conflitos da igreja. E ele percebe que uma igreja que tem conflitos é uma igreja que não tem o espírito de mansidão. Quando o espírito de mansidão invade essa igreja, a presença de Deus é real nessa igreja, nessa comunidade. E se os crentes desenvolvem esse espírito de mansidão, não há espaço para divisão, não há espaço para facção, não há espaço para essa discorrência de brigas dentro do evangelho, como aconteceu na igreja de Corinto. Então você percebe que Paulo está tratando aqui em Efésios sobre essa verdadeira mansidão, sobre essa verdadeira unidade, porque ele está demonstrando que a igreja é una, ela é triunfante, ela é a noiva do Cordeiro. Vamos avançar agora para o nosso último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: para haver unidade é preciso haver longanimidade e o exercício também do perdão. A longanimidade trata sobre paciência e o exercício do perdão também é fundamental. O primeiro subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte assunto: a longanimidade como um fruto do Espírito. Ela pode ser traduzida, por exemplo, essa palavra longanimidade como paciência, tolerância, constância, e também está sendo apresentado como uma das qualidades do fruto do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Romanos, capítulo 12, versículo 12, Paulo agora trata sobre esse assunto para aqueles irmãos, demonstrando que a paciência deve ser exercida no período da tribulação. Então, o cristão ele cresce em Jesus, e para haver unidade na igreja de Deus, para a igreja de Deus avançar, nós precisamos exercer essa paciência, essa tolerância. É aquela questão de, por exemplo, se a palavra está com o i sem pingo e você consegue ler a palavra com o i sem pingo, leia a palavra, não crie um problema, não queira colocar lá o pingo em todos os is que estiver faltando. Às vezes, quando a gente quer ser muito perfeccionista, a gente perde a comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos exercer esse espírito de tolerância e paciência no meio da nossa comunidade. E é isso que Paulo está tratando com os irmãos de Efésios. Salmos 86:15, a Bíblia diz que Deus é longânimo, paciente, tardio em irar-se. A gente comete tantos pecados e ele tem paciência conosco. E o que Paulo está falando? Está falando para a gente que a gente precisa ser paciente como servos de Deus, ter esse espírito de longanimidade como servos de Cristo, para podermos avançar para o céu. E esse é um princípio de todas as ações do crente. O segundo subtópico do ponto número 3 trata sobre o seguinte argumento: suportando uns aos outros. Atos 14:22 tem exatamente uma lição fundamental de entender o que é ser igreja, suportar uns aos outros, ter esse relacionamento com os nossos irmãos. E Paulo, falando sobre isso em Efésios 4:2, ele diz, olha, suportando uns aos outros em amor, tendo paciência, sendo humilde, para que haja unidade nessa igreja de Deus. E esses fardos que levamos como igreja de Deus devem ser exercidos em amor. É aquela questão. Não podemos exercer um peso espiritual sobre a vida do nosso irmão, mas nós podemos então carregar o mesmo peso juntos, caminhando para a glória de Deus. O último subtópico da aula de hoje, subtópico de número 3, para a gente fechar a nossa aula, vai tratar sobre o seguinte argumento: o perdão como permissa desse amor. O perdão deve ser exercido na igreja. Quantas vezes erramos, nós precisamos reconhecer que precisamos dar o perdão e receber o perdão. Uma questão que nós precisamos também levantar aqui. Esses dias eu estava assistindo um filme na Netflix sobre o vendedor de sonhos. Teve uma palavra lá que eu achei muito legal daquele livro também, e até no filme foi citada, que
A pessoa beneficiada pelo perdão não é aquela que recebe. O mais beneficiado pelo perdão é aquele que dá o perdão. O perdão deve ser exercido na igreja. O perdão deve ser exercido nos nossos dias também. Mateus 7,12. O perdão é a virtude altruísta. É uma virtude que vem de Deus. O beneficiado é aquele que dá. É aquele que conduz exatamente a pessoa ao caminho da misericórdia. 1 de Pedro 1,22. Isso deve ser exercido de coração puro. Tem muitas doenças que são causadas nas pessoas, até no meio gospel, evangélico, pela falta de perdão. Então, nunca é tarde para você tomar a atitude de pedir o perdão para poder caminhar como igreja de Deus em unidade como noiva do Cordeiro. Gente, eu espero que Deus em Cristo tenha falado com você. Hoje nós falamos a respeito dessa unidade de ser igreja de Deus. Semana que vem nós vamos estar aqui com a lição de número 12. Lembrando a vocês que as nossas lições do segundo trimestre serão reprisadas no terceiro. Vão ser repetidas, tá, gente? Desde o dia 4 de maio foi decidido isso pela CPAD. E a gente vai republicar esse material para vocês aqui em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até lá, se Deus quiser.